Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, Começou a aula. E então estamos continuando. Roma, o Império Romano. Bem, o Império Romano é de fato um grande império da civilização. E esse império foi tremendo. Mas é notório também que se saiba que era muito difícil ser um imperador. O imperador sofria pressões por todos os lados e a grande maioria dos imperadores foram assassinados. Durante várias dinastias, vários imperadores foram sendo substituídos por ambição, foram sendo substituídos por inveja e, em alguns casos, Roma enfrentou um problema de ter mais de um imperador travando batalhas. E nós temos as dinastias imperiais. Nós temos a dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia dos Flávios, a dinastia dos Antônios e a dos Severos. E nós queremos destacar alguns imperadores que possivelmente você já ouviu falar, possivelmente são os mais comentados. Cláudio e essa dinastia Júlio-Claudiana vai dar um ensejo a dois imperadores que, na realidade, foram dois imperadores nada interessantes. O primeiro, Calígula, nomeou um cavalo como senador. Imagina. Parece que o poder do imperador era tanto que eles acabavam enlouquecendo com tantas coisas, com tantas pressões. O segundo, dessa dinastia que é muito lembrado, é lembrado pela sua maldade, pela sua crueldade, Nero. Muitos o consideravam louco. Ele perseguiu muitos cristãos, ele tocou fogo em Roma e condenou os cristãos, ele fez muitas coisas negativas. Nero, conhecido então como um grande perseguidor. Da dinastia dos Flávios, podemos destacar então Tito e Vespasiano. Esses dois, Tito e Vespasiano, viveram ali em períodos muito próximos, e Tito podemos destacá-lo por causa da questão da conquista de Jerusalém. Jerusalém, ela estava causando problema em termos de rebelião para Roma. E chegou o momento que o Império Romano mandou seus exércitos para então tomar Jerusalém. E Tito era o grande comandante, era o grande general de todos os exércitos romanos para enfrentar essa investida da conquista de Jerusalém. Entretanto, no momento em que Tito estava para fazer a grande conquista, o seu pai morre e ele, como seu herdeiro do trono, tinha que voltar rapidamente para Roma. Isso fez com que, depois do cerco, ele liberasse então e muita gente fugiu. É notório que existe também na Bíblia, lá em Lucas, uma orientação de Jesus sobre o cerco de Jerusalém. E diz que quando Jerusalém tivesse sido cercada, que as pessoas deveriam fugir. Durante algum tempo, muitas pessoas que são estudiosos da história bíblica ficavam imaginando como alguém pode fugir estando dentro de um cerco. Mas a história nos lega a esse acontecimento, que o cerco desfez, Tito foi lá para Roma, voltou para lá, recebeu a coroa, e quando ele voltou para fazer o cerco novamente, aqueles cristãos que foram avisados por aquilo que estava registrado de Jesus, saíram da cidade e não foram então alcançados por tudo aquilo que aconteceu. Jerusalém foi posta em chamas, jogada por terra, e tudo aquilo que era a glória de Jerusalém passou a ser um monturo. E como também está escrito, né, não ficou pedra sobre pedra. É interessante notar também que durante o período de Tito aconteceu também uma tragédia muito grande. Aconteceu uma tragédia numa cidade próspera chamada Pompeia. Essa cidade ela era próxima de um vulcão que naturalmente estivera em extinção por algum tempo, chamado Vesúvio. E justamente no período, ali pelos anos 70, quando Tito estava no poder, justamente neste período, o vulcão entrou em erupção de novo. E muita gente da cidade de Pompeia morreu. Muitos ficaram em situação
terríveis. E ainda existe neste local pessoas que ficaram cristalizadas ali por causa então do magma do vulcão. Elas ficaram então cristalizadas ali como pedra. Foi uma coisa catastrófica, também aconteceu no período do imperador Tito. O período dos Antônios, podemos destacar Adriano. Já foi um período em que Roma já estava com medo no aspecto das suas fronteiras serem invadidas pelos chamados bárbaros, aqueles que não falavam nem latim nem grego e que viviam fora dos domínios romanos, eram tidos então como selvagem, como bárbaros, é uma nomenclatura preconcebida, preconceituosa. E então Adriano resolveu fazer muralhas para cercar os territórios de Roma. Então ele foi destacado então nesse período dos Antônios, justamente por essa muralha. E dos Severos, nós temos o Alexandre, que foi então um daqueles que estavam em situação de grande desvantagem já no início ali da crise de Roma. É importante salientar a religião romana. Quando a história de Roma começa, a religião de Roma era apenas uma religião do lar. As pessoas tinham os ídolos do lar e faziam então ali o seu chamado culto familiar. O pai da família, o pater, é que dirigia essa cerimônia como se ele fosse o sacerdote da família. Mas com o passar do tempo e com a evolução dos romanos, com a evolução de Roma, houve uma série de mudanças nessa religião. E uma delas foi aparecer uma figura chamada pontífice, que era o imperador. Esse imperador, ele passava então a comandar não só a parte do exército, como também a parte da religião. Mas antes mesmo do imperador, havia o pontífice. E esse pontífice era como uma espécie de sumo sacerdote, que estava ali sobre todos os outros e que comandava a religião. Os romanos eram politeístas e eram também antropomórficos. Acreditavam então que os seus deuses tinham fisionomia de homens. E também eram mitológicos, pegando todo o sentido da religião grega e fazendo assim uma espécie de cópia as divindades gregas para com as divindades romanas e suas equivalências. Exemplo, o deus Zeus era equivalente ao Júpiter para os romanos. O deus Hera, dos gregos, é equivalente a Juno para os romanos. Ares, grego, era equivalente a Marte para os romanos. Então havia toda essa equivalência. Mas houve uma grande mudança durante o Império. A mudança do paganismo para o cristianismo. No princípio, havia a força do paganismo e do politeísmo. Mas então, o cristianismo se tornou cada vez mais poderoso em Roma. Os apóstolos espalharam a doutrina de Jesus Cristo, que havia vindo ao mundo, se encarnado para salvar a humanidade. E isso ficou muito forte, muito conhecido no Império. E já lá pelos primórdios do final do Império, o paganismo já estava sendo substituído pelo cristianismo. E um dos imperadores que levou como força esse encargo foi o imperador Constantino. O cristianismo, que a princípio foi perseguido nos anos 100, até também no início do século IV, foi muito perseguido também por Domiciliano, agora tinha no poder alguém que acreditava realmente que Jesus era algo maior do que então se era pensado pela crença romana. E esse indivíduo foi justamente o Constantino. Constantino diz que teve um sonho que ele venceria pelo poder da cruz. E em 312 ele chega a Milão e ele consegue então derrubar os demais imperadores da tetrarquia e agora então ele se tornava o único, o César. Constantino se tornava o César. E logo que Constantino chega a Milão, ele cria um decreto no ano 313 que dava liberdade para o cristianismo. Os cristãos poderiam ser livres no Império Romano, que foram perseguidos durante mais de 300 anos, agora então tinham a liberdade de serem então livres e exercer a sua religiosidade.
Mais tarde, outro édito foi feito em favor do cristianismo, agora por outro imperador chamado Teodósio. Em 395, ele criou o Édito de Tessalônica, que fazia do cristianismo não somente liberado, mas a religião oficial do Império Romano. Não poderia haver outra religião oficial a não ser o cristianismo. E esse cristianismo aí já tinha mudado bastante, porque agora era um cristianismo imposto pela população. E daí vai surgir a figura central de Roma, que a gente conhece hoje como Papa, e vem a partir aí do século IV. Isso se tornou muito forte e a religião, então, passou por esse processo em Roma. Outro detalhe importante é que o império foi se desgastando e a sua queda ela foi eminente. O império começou a se desgastar porque já não havia mais nada para ser conquistado. Com isso, houve então falta de trabalhadores, porque a grande força do império eram os escravos. E os escravos se tornando livres e o império perdendo então a sua força de trabalho, começou então os problemas econômicos. Além disso, os bárbaros começaram a invadir territórios romanos e a criar pequenas rebeliões. E essas rebeliões foram sucessivas, algumas delas foram tremendas. Os Érulos, em 476, destronaram o último imperador, o Rômulo Augusto, e então o Império Romano cai do seu poder. O Império Romano ele foi desagregado aos poucos, e havia ao redor do Império grandes representantes da comunidade germânica, e esses foram responsáveis por assim desagregar o Império. Eram os ostrogodos, os vândalos, os érulos, os borigundos, e também haviam aqueles que durante algum tempo foram se tornando aliados de Roma, mas que depois também foi um perigo para Roma. Foram os francos, de onde descendem os franceses. Por fim, os érulos, já um império desgastado de tantas lutas, sem muito sucesso, diante de todos esses bárbaros, agora, então, depõe-se o último imperador, Rômulo Augusto. Coincidência que Rômulo tenha sido o primeiro rei de Roma e também o seu último imperador com o mesmo nome, Rômulo, e esse, por sinal, Augusto. Bem, fica aqui as nossas considerações sobre Roma e nós nos encontraremos no nosso próximo episódio histórico. Forte abraço!